Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de Psicanálise no YouTube. E esse vídeo é um vídeo respondendo aos inscritos. Faz muito tempo que eu não trazia um desses aqui, onde basicamente nos comentários que vocês colocam, que pedem para eu falar de algum tema, eu o abordo. E hoje, como vocês já puderam ver, vamos falar sobre o ressentimento, que é um termo interessante. Primeiro porque ele não é um termo técnico, então isso torna mais legal ainda para nós falarmos a respeito. Uma vez que nós estamos tão acostumados a a olhar os termos, olhar as nomenclaturas e só replicar. E o caso desse ressentimento é um desafio. E ressentimento ele pode não ser um termo técnico, mas ele é uma emoção humana, ele é um sentimento. Portanto, é o nosso terreno. E antes de adentrá-lo, só curta, comente, compartilhe o que o algoritmo do YouTube quer para mandar os vídeos para mais pessoas. Quanto mais e maior, quanto maior a interação, maior o alcance do vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Já é inscrito, desinscreva e inscreva-se de novo. Quer fazer supervisão comigo? Quer fazer análise comigo, terapia comigo? Entre em contato nas redes sociais. E último recado, eu tenho um grupo de estudos, se você quiser participar, quiser informações, ah, apenas para saber qual que é, pode mandar contato, pode mandar uma mensagem no Instagram no privado, tá? Se você mandar fora do Instagram, corre o risco de eu não ver. Ressentimento, então vamos olhar para isso, né? E para falar sobre ressentimento, eu pensei em separar em duas partes, algo mais genérico e algo mais individual. Então vamos lá, vamos brincar com as palavras. Ressentimento. Se nós separarmos, vamos ter um ressentir, um sentir de novo, uma repetição, algo que está lá, que fica em um movimento, mas é um movimento que não termina, é um movimento que não vai para nenhum lugar. Eu gosto de chamar isso de movimento culminante, que essa ideia, esta coisa, este afeto, nome que vocês quiserem dar, fica girando e girando e girando. Podemos chamar de afeto, já que estamos falando de uma emoção, é porque é afeto. A emoção é o afeto representado. Então eu já levanto uma questão. Há uma representação, há um entendimento do que é aquilo ou não. Portanto, pode ser afeto, pode ser emoção. Tá? Uma situação que aconteceu e eu fico remoendo, remoendo, remoendo. É um afeto ou é uma emoção? Essa seria uma questão interessante. Há uma compreensão do que é aquilo, há um nome que eu estou dando para aquela emoção, então é uma emoção. Se é só um negócio, podemos chamar de afeto. Mas vamos à frente. Este movimento, esta dinâmica, é muito próximo do que o Freud chamou de compulsão à repetição. Próximo, não igual. Onde algo fica se remoendo e está sempre repetindo. O aparelho psíquico tem como uma das suas principais mecanismos a repetição. E a criança, quando assiste um desenho novo, quando ouve uma história nova, quer repetir de novo, de novo, de novo, de novo. Nós, quando estamos apaixonados, ficamos relembrando, rememorando, rememorando. Quando alguma coisa nos angustia, alguma situação, alguma possibilidade, nós ficamos pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. Faz parte do recordar, repetir, recordar, elaborar, onde esta repetição é o primeiro processo que se encadeia na elaboração, porém algumas coisas não são elaboradas, aí você tem essa repetição, que é onde entra a análise que tenta representar algo que ainda não foi representado, que está remoendo. Então, se o ressentimento é um sentimento que se repete, é um sentimento que não se esvai, é aquilo que nos acompanha. Onde eu vou, ele vai comigo a todo o lugar.
e ele permeia e contamina minhas relações, minhas ideias, meus projetos, tá? Essa seria a dinâmica. O Freud ele nos diz que este movimento viria de um trauma, pois você tem uma tentativa do psiquismo de se curar. Porém, é importante a gente tomar cuidado com o termo trauma. Inclusive, o trauma, quando o Freud usa, já neste contexto que está no livro Além do Princípio do Prazer, onde ele está separando o trauma da compulsão à repetição. Aqui, no vídeo que eu estou trazendo, nesse contexto, nessa ideia, não pensem no trauma como um evento. São raras, você vai encontrar eventos que desencadeiam algum sintoma, que algum transtorno? Vão. Mas via de regra você tem uma série de elementos que vão se construindo. Acontece que essa série de elementos deixam marcas e vão aprofundando uma marca que cria-se uma cicatriz que dói. E é a isso sim que eu estou chamando de trauma. Então, entende? Não estou falando de um evento, algo que aconteceu. Então, peraí, deixa eu procurar, deixa eu pensar. Não. De uma série de eventos que deixa um machucado no eu. Um machucado na parede psíquica, um machucado na representação. Vamos pegar assim. E a tentativa de repetir é uma tentativa de cura da parede psíquica. Quando essa tentativa emperra, a gente pode chegar na análise, tá bom? Isso seria a forma mais geral. E o que eu pensei no individual? Como é individual, é óbvio que não dá para aprofundar aqui, mas dá para a gente pensar em detalhes, em vias estratégicas. Nós costumamos usar palavras, algumas palavras religiosas, outras são pejorativas, algumas têm um peso muito bom para nós, outras têm um peso muito mal, nós acarretamos, ou situações, ou contextos, ou ideias. E imagina que todas elas estão entrelaçadas, tá? Emocionalmente elas são uma maçaroca. Que essa maçaroca ela não surge na consciência, mas para cada ideia ela vai ter um significado que pode estar junto com outras coisas, tá? Então, quando alguém, um exemplo do cotidiano, alguém está fazendo alguma tarefa, está pensando alguma coisa, está resolvendo alguma coisa, e de repente acha a solução daquilo e vê que a solução era muito óbvia. Aí a pessoa para e pensa, nossa, mas como eu sou burro. Este, nossa, como eu sou burro, não é uma ofensa. Eu não estaria me chamando de burro nesse contexto muito específico. Seria uma coisa como o eureka, eu descobri, já sabia, é isso aqui. O significado é outro. Agora, a palavra burro pode ter conotações muito negativas. Pode ser desde uma coisa que eu vou falar da inteligência, como eu vou falar de um lugar. O burro é um animal que serve ao homem. É um animal que é usado. Então você pode ter o burro como aquilo que existe para ser usado, aquilo que não tem um valor, aquilo que não merece um respeito digno, alguém, aquilo que não está no mesmo patamar que eu. E o burro pode gerar o ressentimento, pois coloca a pessoa num lugar, então sempre que alguém a chama de burro, ela pode ficar ressentida, ela pode ficar raivosa e aquilo fica na cabeça e fica girando, fica girando, fica girando, porque estaria associado a algo como você não ocupa o nosso lugar, você não merece, você não é igual a nós, você é inferior. E isso vai criando uma revolta, vai girando, provavelmente associado a uma série de eventos que a pessoa lembra, que a pessoa não lembra, que a pessoa não tem ideia. Pode estar associado a ideias, pode ser associado a identidades, a grupos. Então eu posso levantar bandeiras pessoais que digam para mim mesmo que eu sou igual aos outros e que eu mereço um respeito.
Isso pode ou não estar atrelado ao ressentimento. Vamos deixar bem claro, eu tô criando uma hipótese aqui. Ou eu posso me revoltar e quando isso acontece meu dia acaba e eu fico dias pensando naquilo, mas me chamam de burro, não me chamam de burro. Ou qualquer outra coisa, tá? Então, o ressentimento, ele cria este movimento que tenta sarar uma ferida que pode estar associado a um lugar que eu ocupo, a um lugar que me colocaram, ao lugar que eu entrei e que eu tento sair dele, mas por não ter conhecimento dele eu não consigo sair. Como que eu vou sair de onde eu não sei onde eu estou? Ou às vezes pode acontecer de eu não saber que eu estou naquele lugar, mas aquilo me incomoda. São os processos da análise, esse autoentendimento de quem eu sou, o que eu busco, onde eu estou. Então você tem todos esses movimentos que é possível descobrir durante uma análise. Então, sim, a análise serve para compreender e sanar o ressentimento? Sim. E como é que eu sano o ressentimento? Quando eu entendo, eu consigo descobrir o que que é aquilo que está alimentado, o que que é aquilo que quer se curar. Quando eu consigo entender o que é aquilo, eu consigo iniciar esse processo de compreensão. Tá bem? Dúvidas, sugestões, críticas. Até a próxima e muito obrigado.